Você já percebeu como alguns momentos têm o poder de revelar verdades que preferimos não enxergar? Como uma porta fechada pode abrir janelas para reflexões que há anos evitamos? E se eu te dissesse que, às vezes, o que parece ser um obstáculo é, na verdade, um convite para uma jornada mais profunda em direção à nossa própria humanidade? Esta é a história de um homem que descobriu que sua competência profissional poderia ser questionada antes mesmo de ter a chance de demonstrá-la. Uma história sobre como o preconceito se manifesta não apenas em palavras ou ações deliberadas, mas no silêncio dos protocolos não escritos, nos olhares que medem nossa presença antes de conhecer nossa essência. Dr. André Nascimento acordou naquela manhã com a mesma tranquilidade que o acompanhava há 15 anos de carreira advocatícia. Aos 42 anos, havia construído uma reputação sólida na defesa criminal, conhecida pela meticulosidade de sua preparação e pela eloquência serena com que apresentava seus argumentos. Sua pasta de couro marrom, companheira de incontáveis julgamentos, estava organizada com a precisão que caracterizava sua abordagem a cada caso. O processo daquele dia era particularmente significativo. Seu cliente, um jovem acusado de roubo, dependia de sua defesa não apenas para sua liberdade, mas para a possibilidade de reconstruir uma vida que havia descarrilado em momentos de desespero. André havia passado semanas preparando sua argumentação, visitando o réu, conversando com testemunhas, construindo cuidadosamente uma narrativa que honrasse tanto a justiça quanto a complexidade humana do caso. Enquanto se dirigia ao tribunal, ele refletia sobre a responsabilidade que carregava. Não era apenas sobre provar inocência ou culpa, mas sobre assegurar que a humanidade de seu cliente fosse vista e respeitada dentro dos muros solenes da justiça. Essa responsabilidade havia se tornado mais profunda ao longo dos anos, à medida que reconhecia como sua própria presença em salas de tribunal representava algo maior do que apenas sua competência individual. A manhã estava clara, com aquela luz dourada que prometia um dia de possibilidades. André estacionou seu carro nas proximidades do tribunal e caminhou com passos seguros em direção à entrada principal. Sua postura era ereta, confiante, de alguém que pertencia àquele espaço tanto quanto qualquer outro profissional do direito. Foi na entrada que o primeiro sinal de dissonância se manifestou. O segurança, um homem de meia idade com expressão séria, o observou com um olhar que André reconheceu imediatamente. Não era o olhar profissional de quem verifica credenciais, mas algo mais primitivo, mais instintivo. Era o olhar que media sua presença através de lentes que nada tinham a ver com sua profissão ou competência. "Com licença", o segurança disse, estendendo o braço para bloquear discretamente a passagem de André. "Posso ajudá-lo?" A pergunta carregava uma suposição implícita, que André precisava de ajuda porque claramente não deveria estar ali por conta própria. André parou, sentindo aquela familiar mistura de cansaço e determinação que acompanha momentos como este. "Bom dia", respondeu com a cortesia que havia aprendido a manter, mesmo quando sua dignidade estava sendo questionada. "Sou o Dr. André Nascimento, advogado. Tenho uma audiência agendada para as 9 horas. O segurança olhou André de cima a baixo, como se estivesse processando informações que não se alinhavam com suas expectativas automáticas. "Tem alguma identificação?" perguntou. Embora outros advogados haviam passado pela mesma entrada minutos antes sem serem questionados. André alcançou sua carteira e apresentou sua carteira da OAB, observando como o segurança a examinou com uma atenção desnecessariamente meticulosa. Durante esses longos segundos, ele sentiu algo familiar se contrair em seu peito. Não era raiva exatamente, mas uma forma de tristeza que havia aprendido a carregar com dignidade. A tristeza de saber que, independentemente de suas conquistas, ainda haveria momentos em que sua legitimidade seria questionada antes mesmo de ter a chance de demonstrá-la. "Preciso verificar", o segurança murmurou, dirigindo-se a uma pequena cabine onde outros funcionários estavam reunidos. André observou as conversas sussurradas, os olhares discretos em sua direção, a consulta desnecessária a listas que claramente não continham informações relevantes para sua situação. Enquanto aguardava, André percebeu outros advogados entrando livremente no tribunal.
Homens brancos de ternos similares ao seu, carregando pastas similares à sua, mas passando pela segurança com apenas um aceno cortês. A diferença não estava em suas credenciais ou aparência profissional. A diferença estava nas suposições automáticas sobre quem pertencia àquele espaço e quem precisava provar seu direito de estar ali. Minutos se passaram, minutos preciosos que André sabia que poderiam afetar sua preparação final para a audiência. Ele consultou seu relógio, calculando quanto tempo ainda tinha antes de sua apresentação. A ironia não estava perdida para ele. Estava sendo atrasado em sua missão de defender um jovem que, provavelmente, enfrentava questionamentos similares sobre seu direito de ser tratado com dignidade e respeito. Foi então que viu o doutor Henrique Almeida, o juiz que presidiria sua audiência, aproximando-se da entrada. Dr. Almeida era um magistrado respeitado, conhecido por sua imparcialidade e pela atenção cuidadosa que dedicava a cada caso. André havia comparecido perante ele várias vezes ao longo dos anos, sempre com respeito mútuo e reconhecimento profissional. O juiz parou ao ver André sendo detido na entrada, sua expressão mudando de curiosidade para compreensão e, finalmente, para algo que parecia constrangimento genuíno. Dr. Nascimento, ele disse, aproximando-se com passos decididos. Há algum problema aqui? O segurança, subitamente percebendo a presença do juiz, endireitou-se e começou a explicar nervosamente. Doutor, estávamos apenas verificando as credenciais deste senhor. A hesitação antes da palavra senhor revelava camadas de suposições que ele provavelmente nem reconhecia conscientemente. Doutor. Almeida olhou diretamente para o segurança, sua voz carregando a autoridade tranquila que caracterizava suas decisões judiciais. Este é o Dr. André Nascimento, um dos advogados mais respeitados que comparecem perante minha corte. Ele é o defensor do réu na audiência das 9 horas. Cada palavra foi pronunciada com clareza deliberada, não apenas como correção, mas como educação. André observou a transformação instantânea na postura do segurança. As desculpas vieram em cascata, acompanhadas de gestos nervosos e explicações que tentavam minimizar o que havia acontecido. Desculpe, doutor, não sabia. Estava apenas seguindo o protocolo. As palavras se atropelavam numa tentativa de desfazer o que não podia ser desfeito. De onde você nos acompanha hoje? Já presenciou ou viveu situações onde competência e dignidade foram questionadas por razões que nada tinham a ver com capacidade profissional? Compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, a coragem de falar sobre esses momentos é o primeiro passo para transformá-los. Dr. Almeida gesticulou para que André o acompanhasse e juntos caminharam em direção ao interior do tribunal. Durante os primeiros metros, caminharam em silêncio, cada um processando o momento de forma diferente. André sentia a familiar mistura de gratidão e melancolia que acompanhava situações onde sua dignidade era restaurada pela intervenção de outros, em vez de ser simplesmente reconhecida desde o início. Lamento muito por isso, Dr. Almeida disse eventualmente, sua voz carregando sinceridade genuína. É inaceitável que um profissional de sua calibre seja submetido a esse tipo de questionamento. André apreciou as palavras, mas sabia que a questão era mais complexa do que um pedido de desculpas poderia resolver. Obrigado, Dr. Almeida. Infelizmente não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Não havia amargura em sua voz, apenas o reconhecimento sereno de uma realidade que havia aprendido a navegar com dignidade. Eles entraram na sala de audiências, onde André começou a organizar seus documentos e revisar mentalmente sua estratégia de defesa. Mas parte de sua mente permanecia processando o incidente da entrada. Não porque o havia afetado profissionalmente, ele havia desenvolvido a resiliência necessária para não permitir que tais momentos comprometessem sua performance, mas porque reconhecia que cada um desses incidentes revelava algo sobre as estruturas invisíveis que ainda determinavam quem era automaticamente considerado como pertencente a espaços de poder e autoridade. Quando seu cliente foi trazido para a sala, André viu nos olhos do jovem um reflexo familiar. Era o olhar de alguém que havia passado a vida tendo sua dignidade questionada, sua presença vista com suspeita antes mesmo de suas ações serem avaliadas.
Naquele momento, André sentiu uma conexão mais profunda com sua missão como defensor. Não estava apenas defendendo um caso específico, mas advogando por um reconhecimento mais amplo da humanidade e dignidade de pessoas que frequentemente eram prejudicadas por suposições automáticas. A audiência começou, e André se transformou no advogado experiente e eloquente que seus colegas respeitavam. Sua argumentação foi meticulosa, compassiva e legalmente sólida. Ele pintou um retrato complexo de seu cliente, não como alguém a ser simplesmente condenado ou absolvido, mas como um ser humano cujas circunstâncias mereciam compreensão nuançada. Durante sua apresentação, André notou algo sutil, mas significativo. Dr. Almeida o ouvia com uma atenção que parecia carregada de uma consciência nova. Era como se o incidente da entrada tivesse criado uma lente diferente, através da qual o juiz agora via não apenas André, mas talvez também seu cliente e a própria natureza do questionamento automático de dignidade que ambos enfrentavam. A promotoria apresentou seu caso com a eficiência esperada, mas André percebeu que sua própria apresentação havia criado espaço para uma consideração mais profunda das circunstâncias que levaram seu cliente àquela situação. Não estava pedindo por clemência não merecida, mas por justiça, que reconhecesse a complexidade humana por trás dos fatos legais. Quando o Dr. Almeida se retirou para deliberar, André se encontrou refletindo sobre as camadas de significado que aquela manhã havia revelado. O incidente na entrada não tinha sido sobre ele pessoalmente, assim como a situação de seu cliente não era apenas sobre as ações específicas que o trouxeram ao tribunal. Ambos eram manifestações de padrões mais amplos sobre como a sociedade atribui valor, dignidade e direito de pertencimento. Durante o intervalo, vários colegas advogados se aproximaram de André. Alguns haviam presenciado o incidente na entrada e ofereceram apoio e indignação. Outros simplesmente queriam cumprimentá-lo pela qualidade de sua defesa. Em todas essas interações, André manteve a graça e profissionalismo que o caracterizavam, mas internamente processava como cada gesto de solidariedade revelava tanto progresso quanto a persistência de desafios sistêmicos. Quando o Dr. Almeida retornou com sua decisão, era evidente que havia considerado não apenas os fatos legais, mas também as dimensões humanas mais amplas do caso. Sua sentença foi cuidadosamente equilibrada, reconhecendo a responsabilidade legal, enquanto também considerava as circunstâncias atenuantes e oportunidades de reabilitação. Após a audiência, André reuniu seus documentos com a mesma meticulosidade com que havia chegado. Seu cliente expressou gratidão não apenas pelo resultado, mas pela forma como havia sido representado, com dignidade, respeito e uma compreensão profunda de sua humanidade. Ao sair do tribunal, André passou novamente pela mesma entrada onde havia sido questionado horas antes. O segurança o cumprimentou respeitosamente, mas ambos sabiam que a dinâmica havia mudado, não porque André havia provado sua legitimidade, mas porque essa legitimidade havia sido reconhecida por uma autoridade que o segurança respeitava. Durante a caminhada até seu carro, André refletiu sobre as lições daquele dia. Havia defendido com sucesso não apenas seu cliente, mas também sua própria dignidade, e por extensão, a dignidade de todos os profissionais que enfrentavam questionamentos similares, não através de confronto ou indignação, mas através da excelência consistente e da graça sob pressão. Nos dias que se seguiram, André notou mudanças sutis mas significativas em sua experiência no tribunal. Funcionários que anteriormente o haviam tratado com cortesia profissional agora demonstravam um respeito que parecia mais consciente e deliberado. Era como se o incidente tivesse criado uma consciência mais ampla sobre as suposições automáticas que guiavam interações cotidianas. Dr. Almeida procurou André algumas semanas depois para uma conversa privada. Aquele incidente me fez refletir sobre muitas coisas, ele disse. Sobre como minha posição me permite ver e reconhecer dignidade que outros podem questionar automaticamente. A conversa que se seguiu foi profunda e transformadora para ambos, tocando em questões de justiça que se estendiam muito além de casos individuais. André começou a perceber
que sua experiência havia criado ondas de conscientização que se estendiam através da comunidade jurídica local. Jovens advogados negros começaram a procurá-lo, não apenas por orientação legal, mas por estratégias para navegar os desafios únicos que enfrentavam. Ele sempre os recebia com tempo e atenção, compartilhando não apenas técnicas advocatícias, mas também a sabedoria emocional necessária para manter dignidade e excelência, mesmo quando ambas eram questionadas. A verdadeira advocacia, ele frequentemente dizia a esses jovens profissionais, não acontece apenas nas salas de tribunal. Acontece em cada interação, onde escolhemos responder ao questionamento de nossa dignidade com excelência em vez de amargura. Suas palavras ecoavam com a autoridade de alguém que havia transformado momentos de humilhação potencial em oportunidades de educação e crescimento. Meses depois, André foi convidado a falar em uma conferência sobre diversidade na advocacia. Ele aceitou, mas escolheu focar não no incidente em si, mas nas lições mais amplas sobre resiliência, excelência e transformação social que emergiam de tais experiências. Aquela manhã, ele disse para uma audiência de centenas de advogados: "Me lembrou de que nossa presença em espaços de poder e autoridade carrega significado que transcende nossos casos individuais. Cada vez que respondemos ao questionamento de nossa legitimidade com excelência e dignidade, estamos pavimentando caminhos para aqueles que virão depois de nós. Se você reconhece a importância de transformar desafios em oportunidades de crescimento, de responder ao preconceito com excelência em vez de amargura, inscreva-se no canal. Cada semana, exploramos histórias que revelam a profundidade e complexidade da experiência humana, sempre buscando as lições que nos tornam mais conscientes e compassivos. A manhã que começou com uma porta fechada, terminou abrindo janelas para conversas e consciência que continuaram muito depois daquele dia específico. André havia descoberto que a verdadeira advocacia se estendia além da defesa de clientes individuais para incluir a defesa de princípios de dignidade e respeito que beneficiavam toda a sociedade. Sua história continua a ecoar não apenas nos corredores do tribunal onde tudo começou, mas em cada coração que escolhe ver momentos de adversidade como oportunidades de demonstrar que excelência e dignidade são forças mais poderosas que preconceito e suposição. André havia provado que a resposta mais eloquente ao questionamento de nossa legitimidade não são palavras de protesto, mas ações de competência e compassão que elevam não apenas nossas próprias carreiras, mas a dignidade de todos aqueles que virão depois de nós.